Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. E sobre esse assunto eu converso hoje com a deputada federal Rosana Vale. Tudo bem, Rosana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos começar então o nosso bate-papo falando daquele assunto que está em alta ainda, que é a questão da Ponte dos Barreiros. Ultimamente o seu nome tem sido muito citado por conta da liberação da verba do governo federal para a Ponte dos Barreiros. Como é que foi essa negociação? Então, foi uma construção que começou lá atrás, no início do meu mandato, antes mesmo da interdição, porque a ponte só foi interditada em novembro. Então, por ser jornalista e acompanhar os problemas da minha região, quando eu assumi o mandato, eu tinha uma lista de prioridades. E a ponte, a recuperação, a reforma, quantas vezes nós fizemos reportagens anos anteriores falando dos problemas estruturais da ponte. Então, eu levei em março de 2019 o prefeito de São Vicente para falar com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Gustavo Canuto, e já pleiteamos dinheiro, verba para a recuperação da ponte. As coisas foram aumentando, os problemas foram aumentando da ponte até que houve a interdição. Quando houve a interdição, eu procurei os secretários estaduais, procurei o governador, gravei um vídeo com o governador, pedi, olha, pela recuperação da ponte, a cidade não tem condição, uma ponte que custa, para recuperar muito mais do que a cidade pode arcar. E aí eu vi que a coisa não andava e eu falei, eu fiz um discurso em plenário também perto dos deputados, falei, eu peço para os deputados do estado de São Paulo, é uma vergonha, é a primeira vila do nosso país, as pessoas estão sujeitas a dar uma volta de quase 2 horas para poder passar para o outro lado, para a parte insular da cidade, pessoas de cadeiras de rodas, ou então caminhar a pé, isso é uma afronta ao direito de ir e vir do cidadão. Aí procurei os ministros e eu levava um dossiê da ponte, mostrando a real situação. Eu tinha uma pasta com reportagens, com fotos, e eu fazia plantão nos ministérios, e eu falei, só tem um presidente para resolver essa situação. Procurei o senador, falei, o presidente tem que saber o que está acontecendo, porque estava chegando o final do ano, e quando você não inclui no orçamento a despesa, você não pode usar no ano seguinte. Sim. Então, se não colocasse no orçamento no final do ano, aí eu fiquei literalmente desesperada. Eu falei, eu me sinto frustrada como deputada. O que eu estou fazendo aqui em Brasília se eu não posso levar recursos para a minha região? E essa, nesse momento, é a prioridade. Dinheiro para recuperar essa ponte, que está prejudicando a vida de 150 mil pessoas. Até que o presidente viu, até no vídeo que ele gravou, ele falou, vi pelas redes sociais, depois conversei com o ministro Canuto, ele falou que a deputada esteve aqui várias vezes, e eu estive mesmo, eu ficava na votação lá na sessão e esperando ele a sair da reunião. A minha assessora falava, olha, ele está saindo da reunião, eu saía da sessão, ia para lá, correndo para falar para ele. Então foi um trabalho, eu sei que eu não fiz mais nada do que minha obrigação, entendo isso, mas eu terminei o ano aliviada. Agora a gente tem que acompanhar, porque o principal foi conseguido, que foi o dinheiro. O presidente se sensibilizou, destinou os recursos do orçamento da União para a recuperação da ponte, e a gente precisa acompanhar, porque essas pessoas que sofrem, elas têm pressa na liberação. Recentemente, em entrevista aqui o ND, o senador Major Olímpio disse que vocês protocolaram uma ação no Ministério Público pedindo que as autoridades fossem responsabilizadas. Como é que está essa questão? Então, eu procurei também ele antes de chegar ao presidente, porque eu queria alguém para me ajudar, para somar forças comigo. Então, eu fui procurando. Não deu no Estado, eu fui procurando os ministros, procurei os senadores. Quem eu encontrava fazia reunião, falava em plenário. Então, nós chegamos a protocolar isso, para chamar a responsabilidade do Estado. Mas aí depois o presidente se sensibilizou, não era responsabilidade do governo federal, mas o governo federal pode, tanto pode como fez, destinou os recursos através do presidente do Senado, lá colocaram no orçamento para a liberação. E é um recurso histórico, falo para você, porque não é um empréstimo, não é um financiamento, é dinheiro a fundo perdido. Que é muito importante uma região, é difícil uma região receber um recurso desses. Acho que não tenho lembrança de uma cidade aqui que recebeu. O que motivou, então, o presidente a dar um valor desse montante? Eu creio que ele se sensibilizou com
a necessidade da população, foi isso. Ele entendeu a gravidade da situação, as pessoas caminhando ali a pé, pessoas que são trabalhadoras, que têm o direito de ir e vir e estão ainda com esse direito cerceado. Deputada, a gente sabe que existe uma certa disputa e algo até estranho, se é que é essa palavra que eu posso usar, entre o prefeito de São Vicente e o governador João Dória. Talvez uma disputa política, alguma coisa, e fica um mal-estar nessa questão. Você acha que existe esse mesmo mal-estar entre o presidente e o governador? Talvez por isso a interferência dele? Eu acho que não. Eu acho que eu vi a ação dele. Ele talvez tenha entendido essa briga política e falou, não, a população não pode ser prejudicada. E eu falava isso realmente nos meus discursos. Acima dessa briga partidária, chega disso. A gente foi eleito já para trabalhar. Não importa partido, não importa a posição ideológica, a gente foi eleito por uma parcela grande da população para trabalhar pela população. Eu não quero saber de nada, eu quero saber dos problemas da minha região. O meu partido, o meu esforço e o meu foco são os problemas da minha região. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Eu estou aí, sou uma servidora das pessoas que confiaram em mim, dessa região que confiou em mim. Eu fui eleita quase a totalidade dos meus votos aqui na região. Eu tenho que trabalhar e honrar. Primeira vez as pessoas falaram assim, vou votar nela, acho que vamos ver se ela vai, eu gosto dela como repórter, nem sei o que ela vai fazer, mas eu vou votar. Agora não, eu tenho que provar para as pessoas que eu posso ser uma boa política, honrar cada confiança que eu tive. Agora, na mesma ocasião que o Major Olímpio esteve aqui, ele chegou a falar, criticou a postura do governo do estado e disse que isso seria uma espécie de retaliação ao prefeito de São Vicente. A senhora concorda com isso? Eu não quero nem entrar nessa questão, porque para mim, eu tô acima disso. Se vier falar para mim, mas ele só fez isso por causa daquilo, eu falei, eu não sei, eu quero trabalhar pela região, se for isso, pena, porque quem sofre é a população. Então, eu parto do princípio que a gente, como eu falei, nós fomos eleitos, acabou a guerra ideológica partidária, nós fomos eleitos para trabalhar. Então, eu não sei se é porque eu sou nova na política, às vezes as pessoas ficam olhando para mim, e você... Como se fosse um ET, né? Eu falo, não. E tem gente que nem eu, a gente, no Congresso, a gente tem que renovar, colocar pessoas com cabeça nova, não só pessoas de idade nova, com cabeça nova, diferente, falar, olha, eu estou lá para representar bem, que é coisa mais gratificante do que eu andar nas ruas e as pessoas falarem, bacana o seu trabalho, o que você está fazendo. Isso, para mim, é o que eu preciso. Não interessa se um outro político está comigo, se o outro não está. Quem vai votar em mim, quem vai reconhecer o meu trabalho, a quem eu tenho que prestar contas é a população. Se os políticos pensassem assim, se a maior parte pensasse assim, talvez a classe política não tivesse tão mal vista como está agora. É verdade. Só para a gente finalizar essa questão da Ponte dos Barreiros, deputada, a gente sabe que o governo federal liberou essa verba. Imagino que a senhora esteja acompanhando de perto o desenrolar disso. O que acontece a partir de agora? Então, agora precisa, como você vai construir uma casa, tem que ter um projeto, né, de um engenheiro para construir uma casa. Está sendo feito isso. Eu sei que a população fica agoniada, mas são os trâmites também burocráticos que precisam acontecer. Então, essa semana eu estive na ponte e fiz uma gravação nas minhas redes sociais para prestar satisfação, para falar, estamos acompanhando. Então, envolve cada coisa que vai ser feita, a Caixa Econômica precisa autorizar também. Então, é tudo acompanhado. Não é assim, pegou o dinheiro e vai fazer o que quiser. Não é. Eu sei que dá essa raiva na população, acha, né? Porque quando a gente está sofrendo, qualquer tempo é muito tempo. Mas aí, a partir desse plano aí, de saber o que está fazendo, o plano executivo, do que vai ser feito, aí tem 90 dias para a ponte ser finalmente liberada. Eu tenho primeira parte, né? A parte emergencial. A parte emergencial. E esse dinheiro que foi dado cobre todas as fases. Emergencial, a recuperação das estacas, a recuperação total da ponte. Então, eu tenho conversado bastante com o prefeito, me comunico com o prefeito, apertando até, e eu entendo, ele deve querer muito, né? Lógico que a ponte seja logo entregue para a população, todos querem isso, né? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre política. Eu volto já já.
O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, semana passada, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, elogiou publicamente a sua atuação, principalmente em relação ao Porto de Santos. Segundo o ministro, ele, entre aspas, ele falou gigante pela sua atuação em defesa dos interesses da região. Inclusive, disse que a senhora era um exemplo na Câmara dos Deputados. Como é que recebe um elogio desse do governo? Eu fico muito orgulhosa porque esse ministro, na minha opinião, já tive várias reuniões com ele, acompanho o trabalho dele, é um dos melhores ministros, um dos melhores nomes desse governo. Focado, uma pessoa técnica que já estava no governo, já de carreira, e está fazendo um excelente trabalho. Então, ouvir um elogio de uma pessoa com essa credibilidade, para mim, é um motivo de orgulho, significa que eu estou no caminho certo. Eu sou titular da Comissão de Viação e Transportes, tem muitos homens lá, tem poucas mulheres, mas estou lá marcando presença, defendendo os interesses do Porto, da nossa região. Também sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos, tenho vários projetos de lei em tramitação que vão trazer mais desenvolvimento para a nossa região. Um deles fala, inclusive, que eu estou apoiando, fala inclusive das outorgas. Quando uma área é arrendada no Porto, esse valor das outorgas vai para os cofres do Tesouro. Então, esse projeto de lei, esse valor, uma parte dele ficaria na região, ficaria nas cidades portuárias para investimento em infraestrutura, na relação porto-cidade, recuperação de terminais de armazéns abandonados, como, por exemplo, a gente tem no Valongo. Então, estou batalhando bastante, vendo todos os caminhos possíveis para trazer recursos e desenvolvimento para a nossa região. Diante dessa sua importante atuação aqui na nossa região e diante da proximidade das eleições, fica aquela pergunta eterna. A gente vê o seu nome nas eleições municipais de 2020? Então, eu sou santista, né, eu me reconheço, eu teria muito orgulho e quero um dia ser prefeita da minha cidade. Eu não posso esconder isso, né? Eu nasci no Marapé, fui criada no BNH do bairro da Aparecida, em Santos, amo essa região, me reconheço em cada esquina da minha cidade. Aqui na cidade de Santos estão os meus filhos, mas agora, nesse momento, que eu posso te dizer que eu estou focada no meu mandato. Eu não sei, acho que vai até junho para decidir, ou julho, então agora eu não posso te dar essa notícia, porque nesse momento eu estou muito contente com o meu trabalho de deputada. Vamos falar um pouquinho então do terminal de pesca de Santos. Hoje eu acho que ele está, a gente pode dizer que está numa fase decadente. Exato. Temos projetos de revitalização? Sim, então, eu estou acompanhando a recuperação, fui na inauguração da nova ponta da praia, moro ali perto, já fiz muitas reportagens também sobre o abandono do terminal pesqueiro, sei que ele foi o mais importante, o maior do país um dia, teve um significado muito grande para a população e que foi entrando em decadência ao longo dos anos. Então, nós temos um projeto, eu já me reuni com os técnicos da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, para falar dessa ideia, desse projeto de aproveitar toda essa área revitalizada e revitalizar também aquele terminal, com a ideia de transformar ali numa escola de gastronomia, onde os barcos possam continuar ancorando ali, as pessoas possam acompanhar o descarte, a chegada dos peixes ali, uma infraestrutura maior para os pescadores. Então, nós temos um projeto e estamos caminhando com esse projeto. Inclusive, eu tenho uma reunião também, logo que voltar do recesso, com o presidente e vou levar as reivindicações e os projetos da nossa região, e o terminal pesqueiro está nessa pauta que eu vou levar para o presidente. Saindo de Santos, indo agora para a questão do Guarujá, no momento que a Baixada Santista pode ganhar 2 aeroportos, o do Guarujá e também o de Praia Grande, os jovens da nossa região eles podem aprender a fazer a manutenção de aeronaves, um mercado de trabalho promissor, eu diria, né? Como é que está essa questão, deputada? Então, nós temos uma escola de mecânico e manutenção de aeronaves, tinha sido o curso suspenso quando eu assumi o mandato, os estudantes estavam chateados porque pararam no meio, não ganharam os diplomas. Nós conseguimos articular junto à ANAC, porque o curso era da ETEC, né, da ETEC, e eles não tinham conseguido cumprir todas as exigências da ANAC, porque de tempos em tempos o curso passa por um aprimoramento
e eles não tinham conseguido. Aí nós pedimos que a ANAC fosse para o Guarujá, fizesse todo o trâmite para que esse curso fosse novamente autorizado. Foi outra vitória do nosso mandato. Além do início do nosso mandato também, nós conseguimos, todos ajudaram, os antigos políticos também, mas saiu a outorga para o funcionamento do aeroporto civil metropolitano no Guarujá, na base aérea. Então também foi uma conquista do nosso mandato. E a escola vai começar agora, a nova turma, os que pararam vão continuar e eu vou estar na aula inaugural. Olha que orgulho, né? A política boa, ela dá resultado. E tem a recompensa, você poder impactar a vida das pessoas, saber que você mudou a realidade é gratificante, mas a gente precisa transformar isso. Tirar da política as pessoas que querem ser servidas dela, querem enriquecer, querem ter poder. O poder só é bom quando a gente consegue ajudar alguém. Para que você quer usar o poder? Para você usar a sua influência e o poder da caneta que eles falam, para ajudar as pessoas, para mudar a realidade da sua região, do lugar onde você vive. Agora, não é fácil, né? Não. É um ideal excelente, mas não é fácil viver ele. Não é fácil, mas jornalista também é idealista, né? É. O jornalismo também não é fácil. Quantas vezes a gente se decepciona, porque vai que é... A política precisa ser para uma parcela de pessoas que encara a política como missão. Porque eu já pensei em desistir no começo. Eu já vim aqui falar para você. Não é fácil. Mas se você quer, se você pensa que se enche de idealismo e quer deixar um legado, eu quero deixar um legado. Eu sei que eu fui uma boa jornalista, que as pessoas gostaram do meu trabalho, que eu adquiri credibilidade e agora eu carrego isso, toda essa força comigo na política. Às vezes eu parava com meu marido falava assim para mim, o que você quer? O que você quer? Então, política é assim. Eu falei, não... A política tem que ser diferente, as pessoas têm que entrar na política como missão, não tem padre? Não entra e fala como vocação, né? É vocação. E eu estou descobrindo uma vocação, não tem nada melhor para mim, eu estou me realizando, porque não tem nada melhor para mim do que ver as pessoas me elogiando e falando assim, olha, eu estou gostando do seu trabalho, isso me motiva. E eu quero trabalhar muito mais. Esse choro aí, é de dor ou de alegria? Esse choro é um choro de força de saber. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus. Deus sempre direcionou a minha vida, as minhas escolhas. E eu tenho certeza que Deus direcionou a minha escolha também na política. Num ambiente frio, hostil, que precisa ter força, eu tenho força quando precisa ter, bato o pé para encarar muito político machista homem, bato o pé sim, encaro de frente, falo, eu estou aqui porque eu sou deputada e as pessoas quiseram que eu estivesse aqui. E agora vocês vão me respeitar. E sou doce quando a gente precisa ser, quando a gente precisa abraçar as pessoas que estão sofrendo na área da saúde, a gente enfrenta um problema muito sério na área da saúde na nossa região. Então, a gente tem que buscar essa força que é a vocação que nos dá. Okay, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre política e sobre habitação. Eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje é política e eu converso com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, a gente está falando sobre vários assuntos, eu gostaria de focar agora na questão do déficit habitacional. A nossa região ela tem um déficit de 106 mil moradias, muitas obras nesse sentido paradas e em São Vicente é um dos casos. O que está sendo feito em relação ao conjunto habitacional de 28 prédios e 1.120 apartamentos, cujas obras estão paradas há meses? Exatamente. As obras, já tem 20% das obras, né? Eu peguei um drone outro dia, nós fizemos um apanhado ali para levar para o ministro também do Desenvolvimento Regional e falar desse desperdício de dinheiro público. E nós temos uma sinalização muito positiva. Eu espero que em breve eu dê a notícia para a população. São 1.120 moradias para pessoas de áreas de risco que precisam, ficam passando ali e ficam vendo com tanta gente. Você falou mais de 100 mil é o nosso déficit habitacional na Baixada Santista e as pessoas passam ali e vêm, dá revolta na gente. Então, nós estamos caminhando para que essa obra seja retomada, que a população em pouco tempo tenha a conclusão daqueles prédios e possam morar lá. Então, se Deus quiser, eu tenho certeza que em breve a gente vai dar essa notícia da retomada das obras ali no Tancredo. Finalzinho do nosso programa, o que a gente pode esperar para 2020? Trabalho. Nenhuma promessa, mas muito trabalho.
trabalho pela população, pelas causas da região, pela saúde. Temos um anúncio muito importante para fazer também daqui a alguns dias no tratamento de câncer do Hospital Guilherme Álvaro. Tenho certeza que a população vai gostar muito, porque vai ser mais um alívio. Então, muito trabalho em todas as áreas, abraçar as causas da região como eu abracei no ano passado e vou abraçar esse ano. Eu sou uma deputada de toda a região, da Baixada Santista. Eles já me chamam assim, a deputada do litoral. Isso para mim é muito bom. Da Baixada, do Vale do Ribeira, honrar cada dia do meu mandato os votos de confiança que as pessoas deram para mim. Obrigada. Deputada, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Muito obrigada. E coragem. Obrigada. Nós somos mulheres, somos corajosas. É isso aí. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.